de Apocalipse, né? Que fala que o Senhor, ele se deu por nós, veio aqui, morreu na cruz, mas ele ressuscitou e agora ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então quem se converte a Jesus, passa a ser da igreja de Jesus, né? Não é a igreja tal, se converteu a Jesus, é da família de Jesus, é servo de Jesus, onde Jesus é o rei. Então quem tiver com Bíblia aí, abre em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, depois a gente lê outros textos, que a gente vai ver agora Jesus glorificado. A gente vai ver nesse texto aqui a autoridade de Jesus, né? Não mais aquele Jesus ali na cruz, né? Com todos os nossos pecados sobre ele morrendo ali, sendo chicoteado, né? Ele fez aquilo ali, concordou para nossa salvação, mas ele foi obediente. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte. E Deus o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, em cima nos céus e embaixo na terra. Então Jesus é Senhor e Rei. Então aqui, quem escreveu esse livro de Apocalipse foi o apóstolo João, lá do Evangelho de João, das cartas de João. Então nessa época aqui, a igreja estava passando por grandes perseguições. As pessoas eram mortas porque confessavam a Jesus. Muitos, quem lembrar ali lá da Itália, ali, o Coliseu, né? Ali tinha as festas dos romanos, e muitos cristãos ali eram ali queimados vivos, né? Eram jogados aos leões ali, famintos. Então nesse período aqui em que João escreveu, a igreja via uma grande perseguição. Então muitos cristãos foram mortos vivos, foram mortos queimados, ou mortos vivos, foram queimados vivos, né, porque não negavam o nome de Jesus. Então em tamanha perseguição a igreja do Senhor estava aqui nesta época. Aqui aí Jesus vem e fala com João, o apóstolo de João, e traz esta revelação a João. Aí diz assim, ó: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, né? Ele dizendo, ó, na tribulação, ele também sendo perseguido. Dos que conviveram ali direto com Jesus, João foi talvez o último a morrer. Aqui ele já tinha uns 50 anos ou mais que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Ele diz, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Professor, esse é Apocalipse primeiro? Primeiro, versículo 9. Ah, sim, tá certo. Desculpa interromper. Aí ele diz, ó, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava numa ilha. A gente vê muito ilha, aquela coisa bonita ali no meio do oceano. Essa aqui era uma ilha vulcânica, só rocha, né? Tinha aquela beleza das palmeiras, do filme, não. E ele diz, ó, achei-me na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi morto ali, aí o imperador depois isola ele lá na ilha. Ele era o último testemunho vivo que tinha convivido com Jesus. Então aí o imperador coloca ele lá nessa ilha. Aí o versículo 10, ó, achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o Senhor vai dar uma palavra a João, e diz, ó João, essa palavra aqui é para fortalecer a igreja. Manda às 7 igrejas. Vamos entender essas igrejas como pode ser a igreja específica, mas pode ser cada um de nós. A nossa vida aqui, nessa igreja. A sua vida nessa igreja. Se analisar. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem,
Aí veja, ó, converte talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Ele está dando essa descrição aqui, exaltando a pessoa que ele está vendo, né? Então aqui ele está vendo uma autoridade, ele está vendo agora Jesus, não aquele Jesus ali pendurado na cruz ali, né? Sendo chicoteado, né? Até a morte por nós. Mas ele está vendo agora Jesus ressuscitou e Jesus no céu, à direita de Deus, como Senhor dos Senhores. Né? Isso é. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, a palavra de Jesus. Palavra afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus dizendo: não, eu estive morto, agora eu ressuscitei e vou viver eternamente. Jesus venceu a morte. E o seu poder de ter vencido a morte chega até nós, para que a gente vença a morte. Pelo sangue de Jesus, por confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, a morte não é mais, né, algo que vai nos deter. Ele diz: ó, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves, ó, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Né? Então Satanás ele não tem autoridade nem no inferno. Às vezes se passa aquela imagem que lá no inferno Satanás é o rei, né? É o dono do pedaço, né? Lá ele está lá condenado, sofrendo, né? Então aí, ó, Jesus diz aqui no versículo 19, é Jesus falando para João: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, aí Jesus revela que viste, que ele falou antes, né? Na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então na visão fala dos anjos, né? Então aqui Jesus está dizendo, ó, os anjos são os pastores, né? Os anjos são os pastores. E os candeeiros são as igrejas. Né? Então Jesus aqui, a igreja estava sendo grandemente perseguida. E ele, como Senhor da igreja, vem falar para João: ó, calma, João, eu tenho o controle de tudo. Né? Eu estou vendo a perseguição da igreja. Eu estou vendo enquanto o imperador, esqueci o nome dele, não, já tinha, o Nero foi um grande perseguidor, mas nessa época aqui já tinha passado o Nero, era outro imperador. Né? Eu estou vendo toda essa perseguição que vocês estão sofrendo. Aí ele vem dar uma palavra de conforto para a igreja resistir à perseguição. Então aqui, o capítulo 2 e o capítulo 3 fala direto a essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai ver aqui algumas, se der tempo a gente vê 3, por causa da hora. Mas pelo menos 2 a gente vai ver Jesus se dirigindo a essas igrejas, né, falando diretamente a ela, dizendo para elas: olha, se conserte que eu estou às portas, a qualquer momento eu volto. Né? Então, a gente vai começar aqui, quem estiver acompanhando, no capítulo 2. Vamos ver um pouco aqui sobre a igreja de Esmirna. Depois a gente vê sobre Sardes, depois a gente vê sobre Laodiceia. Pastor, com licença, eu vou partir, que eu ponho encomenda para entregar da senhora de acompanhamento. Tá bom, vai lá. Bom dia para vocês todos. Tchau, irmão Viu. Vou ficar mais de comprar e ainda bem que tem colete. Então vamos ler aqui, ó, carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, a gente leu aí parte do capítulo 1,
falando de Jesus glorificado. Jesus como Senhor e Rei dos Reis. Aí agora Jesus dizendo, olha, fala isso para a igreja de Esmirna. Cada Esmirna você pode ver assim, rapaz, eu me encaixo em qual igreja? Depois a gente pode ler todas depois. Aí você vê, rapaz, no momento eu estou me encaixando nessa igreja aqui. Aí você vê o que Jesus disse para essa igreja. Porque Jesus vem para alertar a igreja. Então aqui em Esmirna, Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações e 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Vamos aí agora para o Apocalipse capítulo 3. Diz assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Eu e as 7 espíritos. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolindo o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para o versículo 14, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, estou abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus traz um alerta à sua igreja. Traz um alerta para mim, traz um alerta para você. Aqui ele está falando para pessoas que o confessaram como Senhor e Salvador. Nós. Né? Nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele não está se dirigindo àquele que foi convidado, aquele que esteve em culto, foi feito o apelo e ele disse, não, eu não quero. Né? Aqui ele está falando para nós que já nos convertemos. Né? Desobedeci, mas nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. A desobediência aí é outra questão que a gente vai dia por dia melhorando. Então Jesus está dizendo aqui, vamos começar a análise por essa igreja, a igreja de Laodiceia. Né? Jesus sobre nós, ele não tem uma opinião. Né? Jesus não tem uma opinião sobre mim, sobre você. Eu acho que o irmão tal é assim. Não. Jesus, ele nos conhece perfeitamente o nosso interior. Ele tem um diagnóstico perfeito sobre nós. Ele não tem uma opinião. Eu acho que o irmão ali está bem, está mais ou menos. Não. Jesus vê se nós estamos bem, se nós precisamos melhorar ou se nós estamos ruins. Ele não acha. Ele conhece. Ele conhece a você, conhece a mim. Não é uma opinião. Então aqui para essa igreja de Laodiceia, para essa pessoa ele diz, ó, estas coisas diz o amém. O amém, ó, vamos concluir, né, esse período, vamos concluir o período da oportunidade. Diz o amém, aquele que encerra. Jesus é quem conclui. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Jesus, ele diz, ó, conheça as tuas obras, que nem és frio, né, e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que ele quer dizer isso aqui? Ó? Tu nem é um que não conhece a palavra, mas também tu não é um fervoroso. Né? Que a gente cantou aqui, em fervente oração, vem o meu coração. Né? Então Jesus está dizendo, ó, conhece as tuas obras, tu nem és frio nem é quente, tu és morno. Aí veja Jesus dizer isso para alguém. Assim porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha. É aquele pessoa que se diz crente e tem uma vida terrível. Né? Já se converteu, é diferente daquele que não se converteu. É aquele que se diz diante de Deus, eu sou convertido, eu sou da igreja. Né? Aí Jesus dizendo, ó, estou a ponto de vomitar-te. Estou a ponto de vomitar, porque tu és morto, já conheceu, já confessou, mas nem busca crescer no comportamento digno de um servo de Deus, né? E fica nessa vida e faz de conta de crente.